Como é que é, malta? Sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal H-Style. E já sabes, se gostas de conteúdo automóveis e não só, deixa aí o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho, deixa o teu like também, mas acima de tudo o comentário na máquina que eu te trago hoje. Porque às vezes sim eu trago assim estas prendinhas maravilhosas que eu estou neste momento aqui a olhar, talvez para ti que acabaste de tirar a carta, ou que tens um orçamento pior que o orçamento de Estado para a saúde, talvez este seja o carro indicado para ti. A realidade, eu já falei isto muitas vezes, é que encontrar um carro que nos satisfaça, para a maior parte das pessoas é ir do ponto A ao ponto B, mas depois existe aqueles mais exigentes que querem um carro que de alguma forma seja um pouquinho mais divertido ou mais esportivo e não querem gastar muito dinheiro, e talvez esta seja a solução. E malta, já sabem, se vocês também querem encontrar carros assim para fazer negócio e ganhar dinheiro com isso, vocês têm a formação Negócios Auto, comuniquem comigo pelo Instagram, o grupo está cada vez maior, cada vez fazem mais negócios lá, eu ajudo toda a gente com o processo de financiamento, vais ter acesso para os teus clientes, financiamento ajuda muito, um network fabuloso, garantias, etc. Portanto, se de facto queres entrar para o mundo automóvel com segurança, a formação pode sem dúvida ser o caminho para ti. Comunica através do meu Instagram, hs.style_. Indo agora para a máquina, nós temos então aqui uma máquina absolutamente incrível, fantástica, por um preço que vai ser 1850 euros, repito, 1850 euros, um coupé, 1400, 100 cavalos. Estamos a falar então do estupendo, magnífico, fabuloso, maravilhoso Renault Megane de 2003, vocês podem ver aqui, coupé. Claro que tem alguns a fazer, mas se tu também estás a tirar a carta e procuras um carro destes, ou se já tens carta, mas o orçamento está abaixo, acredita que normalmente um carro destes é o mais indicado, porque se estragares é barato substituir, e se estragar o estragado, bem, substitui-se na hora. Não que o carro tenha muito problema, de facto não tem, simplesmente não está com o melhor aspecto do mundo. Mas volto a repetir, 1850 euros não compra o iPhone mais caro que existe no mercado, nem para as solas. E estamos a falar de um carro com 200 mil km, 1416 válvulas, 100 cavalos, a gasolina, como manda a sapatilha, e caixinha manual. Portanto, para quem tira a carta, isto pode ser mesmo a melhor solução. Porquê? Vai aprender a conduzir um carro a macho, caixa manual, vai aprender um carro que não é super moderno, que ainda tem muita coisa analógica, muitas vibrações, muitas sensações, e ao mesmo tempo já vai ter potência para poderes esganar o bicho e para poderes aprender a esticar velocidades, porque hoje em dia nos carros elétricos aquilo é press and go, mas não é verdadeira condução, ok? Portanto, isto é o certo para ti. Voltando aqui ao animal, bem, 1416 válvulas, eu os consumos, confesso que não estive a ver, sei que as prestações está ali na ordem dos 10 segundos, do 0 ao 100, 10 dias ou 10 segundos, acho que é 10 segundos, não, é rapidozinho o suficiente e uma velocidade máxima muito a rondar os 200 km/h, portanto é mais que suficiente. Acredito que como estou 1416 válvulas deste consumo será alguma coisa a rondar os 6, 7, 8, dependendo muito do pé de cada um. Algumas coisas interessantes que o carro tem, o anterior proprietário, já vamos lá dentro, primeiro tem aqui um pássaro, basicamente benzeu aqui a máquina, não é verdade? E segundo, temos uma mala bastante generosa, porque se tu quiseres ir de férias com a tua namorada, podes dizer que podes ir à vontade, tem aqui espaço suficiente para levar as malas que vocês quiserem, é um pouco isso. Vamos aqui fechar a mala, Renault Elf, faz lembrar os carros de corrida. E aqui, vamos ao interior, mas falar de outros pormenores positivos do carro, por exemplo, conta aqui com uma jante, que vocês podem ver, lindíssima, ou mais ou menos linda, vá, isto é uma jante 15 ou 16, não sei, mas tem travão de disco às 4 rodas, ok? Não é daqueles carros que têm cubos atrás. Na vertente estética, este carro nunca foi muito consensual, talvez seja um Megane menos consensual, por causa da traseira acima de tudo parece uma espécie de um sapo. Mas na realidade esta traseira é bastante funcional e eu não acho que o carro seja feio, muito sinceramente, porque a traseira, ao ter aquele formato, em vez de ser um coupé, imaginemos que fazia a linha que toda a gente achava que era o normal, íamos perder muita mala e mais que isso, ia-se perder muito espaço atrás, porque este carro, apesar de ser coupé, cabe perfeitamente 5 pessoas, na boa, ok? Sem qualquer tipo de problema, portanto acaba por ser interessante por aí. De resto, o carro já é um carro relativamente moderno até neste sentido, que já traz uma chave, vocês podem ver, portanto uma chavezinha de cartão, já vamos lá dentro, já pomos o bicho a trabalhar, porque lá dentro também tem algumas coisas interessantes, mas a nível estético por fora não é que tenha assim grande problema, precisa das óticas aqui, um bocado de verniz, mas isso são coisas super fáceis de resolver, simplesmente nem não resolvi, porque olha, vão ser resolvidas, mas também eu parece que o carro está, desde que dê luz está bom. A realidade é que debaixo deste capô também temos então um motor, o tal 1400, 16 válvulas, 100 cavalos,
motor de uma mecânica simples, não costumam dar grandes problemas, acima de tudo isso é o que importa. O carro tem cerca de 200 mil km e vocês já vão ouvir que o carro parece, vão ouvir, esse português, às vezes, só que fizeram à parte. Há muita gente que vê os meus vídeos e depois vai para o Facebook, o meu português isto e aquilo. Só vos quero dizer uma coisinha. Primeiro, isto não é a minha profissão, ok? Portanto, para mim é completamente irrelevante se cometo ou não cometo erros. Para mim faz parte de uma coisa que eu adoro fazer, que é mostrar os carros. Segundo, os meus vídeos não têm guião. Isto não é como a maior parte da malta do YouTube, que tem um guiãozinho para seguir e tudo mais e estou sempre a errar. Isto é assim, ó, bota para fora. Sinceramente, pá, tipo, puxando aqui dos galões porque tenho que o fazer, quem dera a maior parte das pessoas ter o conhecimento que eu tenho com automóveis para poder desbobinar as coisas para fora, ok? Existe naturalmente o estudo prévio de cada carro, mas não é fácil e às vezes é uma calinada, e a quem não sai, é um pouco assim. Portanto, deixem de ser perfeccionistas, deixem de ser coninhas e comecem mais a trabalhar para a frente e a fazer o mesmo. Como eu costumo dizer, é muito fácil criticar, fazer melhor é que é o caralho. Passando esta parte, então temos aqui a Machine, 1850 euros, volto a repetir, e não te esqueças, podes aprender a trabalhar com carros assim. A margem neste carro é relativamente interessante, há retomas sempre que aparecem lá no grupo, muito interessantes, e é isto. De qualquer forma, vou-te perguntar, o que é que tu achas deste carro? Achas que por este valor era um carro que, enchia as medidas para quem precisa de facto de um carro barato, não é? É mesmo assim. Ora, entrando, aqui temos o exterior condiz com o interior, um bocado de alumínio, para dizer que é um carro esportivo, isto, enfim, quem comprar este carro precisa dar-lhe um tratamentozinho, mas aqui dentro então temos algumas surpresas boas. Começando aqui, naturalmente, ar-condicionado automático, um radiozinho, dou por aqui a funcionar isto, vamos lá, temos aqui, já está, agora aqui vai, acho que é isto, reloginho autêntico, o que é que eu vos vou dizer? Reloginho autêntico. Comandos no volante, embora acredito que não estejam a funcionar porque isto é um rádio tipo um rádio Android, uma coisa mais XPTO, como vocês podem visualizar. Aqui, o rádiozinho todo catita. E temos então também o tal ar-condicionado que eu falei, que funciona perfeitamente. Deita fresquinho, está calor, finalmente, deita fresquinho. A nível de problemas, precisa de fazer uma revisão, mas isso tranquilo. E temos aqui este lanho. Ele até tinha uma capa, mas eu prefiro aquele lanho do que uma capa como tinha, que era uma capa rosinha, aqui atrás. Portanto, devia ser carro de senhora. De facto, o que está pior cá dentro, o carro tem aqui algumas coisas a fazer, mas a maior parte é sujidade, pode fazer um detalhe fácil. Ele tem pele aqui, podem ver, também pele aqui. O carro que até é bem compostinho, uma caixa de 5 velocidades, mas especial ali do jeitinho. Portanto, volante, isto, e tratar destas partes e o carro por dentro fica, sem dúvida, muito mais interessante. Deixa-me só desligar aqui o ar-condicionado e desligar o carro também. Malta, naturalmente eu vou agora deixar-vos um pequeno visual desta máquina para vocês verem a viatura e já falamos. Ora bem, se isto é o carro perfeito, não é. Se isto é um carro relativamente interessante, que está em relativo bom estado para o valor, sem dúvida. A questão é que eu costumo mencionar isso muitas vezes. Para se fazer bons negócios, muitas vezes o segredo está sempre na compra. Comprando bem, depois o negócio flui. Em relação a este carro, em particular, eu, como já disse, gostava muito da tua opinião. O valor é baixo, é um carro relativamente fiável, não são conhecidos grandes problemas, não tem turbo para variar, não tem válvulas AGRs, não tem uma grande manutenção e é um carro que tem relativamente bom preço. Na minha opinião, estes carros têm uma função que é ir do ponto A ao ponto B. E no caso deste até dá para criar um certo sorriso, porque são 100 cavalos a gasolina a cantar. A quem compra de facto um carro deste já pode, particularmente para primeiro carro, é sem dúvida uma excelente escolha. Tem sensores atrás, assim como câmara, como vocês viram ali. Portanto, é um carro que até tem os seus extras, como um ar-condicionado, que seja o carro para utilizar diário e um carro para satisfação pessoal para conduzir e não necessariamente para mostrar aos outros a dizer que está rico. Como eu costumo dizer, quem tem um carro deste valor pago é mais rico do que quem tem um carro
por exemplo, de 25 mil euros que está a pagar ao banco. A realidade é mesmo essa. Diz-me tu a tua opinião sobre a máquina. Forte abraço, até o próximo vídeo.